Buenas. Então eu queria deixar uma mensagem aqui bem rápida antes de começar o vídeo. Vou tentar responder mais diretamente algumas dúvidas que deixam no nosso grupo do Facebook. Já já eu deixo rodando o link aí, né, para você pedir lá se inscrever, para você entrar no nosso grupo. Porque eu não consigo responder todo mundo individualmente, principalmente nas redes sociais, né? Então o pessoal manda mensagem no Instagram, no Twitter, na própria página do Facebook, WhatsApp, e-mail. Eu não consigo responder todo mundo. Na verdade, eu não consigo nem monitorar essas caixas, essa que é a verdade. Elas têm, a maioria tem resposta automática lá. Eu não consigo ficar monitorando. Então, eu tendo, claro, a pôr minha energia nos alunos, né? Então, na Hotmart, onde a gente tem a nossa comunidade fechada de alunos, e nas sessões de comentários lá das nossas aulas, né? Mas mais abertamente no nosso grupo do Facebook, né? Então o pessoal às vezes também deixa aqui nos comentários do YouTube, eu não consigo responder todo mundo, então eu tendo a concentrar minha atenção lá no grupo do Facebook, né? Porque é onde outras pessoas podem participar também, interagir, se comunicar, né? Então eu vou tentar trazer dúvidas de lá para responder aqui no nosso canal, tá? Então vamos abrir aqui já uma para a gente começar a falar, e vai ficar rodando aí o link aí embaixo enquanto isso, né? Para você poder entrar no nosso grupo do Facebook. A dúvida é, né? Olá, eu não vou identificar as pessoas, tá? Porque eu não sei se elas querem. É um grupo fechado, então justamente para respeitar a privacidade dos nossos membros dentro deste grupo que é privado, eu não vou trazer. Se a pessoa quiser se identificar aí na seção de comentários, fica à vontade, né? Eu queria uma ajuda, quero medir a quantidade de trades, negociações por tempo do gráfico. Quero ver quando, por exemplo, um ativo tem em média 20 trades por minuto e ele mostra uma oscilação quando do nada vai para 200 trades por minuto. Então, tem várias formas da gente interpretar isso, né, e aplicar isso em código, né? Eu vou mostrar uma ideia, tá? Tem, como eu falei, inúmeras vezes de você visualizar esse problema e querer, né, resolver com algum código. Né? Só uma observação, 20 trades por minuto, 200... Claro, depende da liquidez do ativo, né? Mas se a gente estiver falando sobre, por exemplo, mini índice, claro, é um número muito maior que isso. A gente está falando de 20 trades talvez até por segundo, né? Mas, claro, a gente entendeu a ideia, né, por trás da pergunta. Então vamos ver como a gente poderia transformar isso em código. E, novamente, é só uma interpretação, tá? Do que poderia ser feito nesse sentido. Bom, só que eu quero fazer isso exatamente do zero, então a gente vai começar bem indo passo a passo, né, bem do zero mesmo, para a gente ver a evolução do nosso código, aí, do que a gente pode fazer para melhorar também esse código. Então, estou começando aqui plotando zero, né, só para a gente ter algo na nossa tela, mas vamos começar plotando essa função, se a gente pode chamar assim, né, trades, que, como ela diz ali, mostra os negócios realizados durante as negociações. Uma péssima descrição, mas enfim, o que ela quer dizer é a quantidade de negócios, né? Porque a gente tem o volume financeiro, né? Que é a quantidade em moeda, a gente tem o volume quantidade, que é a quantidade de contratos, né? Mas a gente tem o volume, né, de negócios, que é o trades, né? Que é essa função trades, que ela aí, né, é quantos negócios ocorreram. Porque, claro, um negócio pode ter mais de um contrato. Né? Eu posso abrir um negócio de 100 contratos. Né? Então, essa é a ideia. Claro que não depende tanto assim, né, do qual tipo, porque a proporcionalidade é muito parecida. Né? Então, desde que se você for trabalhar com volume financeiro, você só trabalhe com volume financeiro, quantidade só com quantidade, trade só com trade, o resultado em si, né, graficamente falando, vai ser muito parecido. Né? Porque a proporcionalidade é muito parecida, né? Então, nesse sentido, não faz tanta diferença, né, para esse código que a gente vai fazer aqui, mas, já que ele falou quantidade de negócio, então vamos usar aqui os trades. Então, se eu salvar esse código, ele está plotando só os trades, você vê que é uma linha aqui de trades, né? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é alterar essa plotagem para o histograma, porque toda vez que a gente estiver trabalhando com volume, né, o histograma eu acho uma visualização melhor, né? Eu vou mudar a cor dele aqui, vamos trocar para amarelo para nos ajudar aqui, né? Então você vai vendo aqui as quantidades de negócio ocorrendo, o mercado está aberto, você vai vendo que, né, eu estou num gráfico menor possível, não menor possível, mas vamos para 1 minuto, que já é uma resolução bem baixa, né, bem rápido. Né? Você note que já estamos aqui em mais de 600
né, trades, então já deu mais de 10 por segundo, né? E você vê que ele continua crescendo, né? E ainda, a gente ainda tem aqui, ó, não foi nem os primeiros 30 segundos ainda. Então você vai ver que, né, é muito mais do que 20 trades por minuto, né? Mas claro, depende da liquidez do ativo também, né? De qual ativo você está analisando aí, né? Mas de qualquer forma, o que a gente vai fazer? Então a gente tem no nosso gráfico agora a quantidade de trades, né, sendo plotada, né? E note que outro ponto a ser feito, né? Se a gente abrir aqui, ó, são basicamente 2 dias, né? 2 dias 24, 25 e 28 que ainda está rodando. Note que acontece no decorrer do dia, né? Esse volume de negociações ele vai caindo, né? E tem alguns momentos específicos durante o dia que você tem alguns picos aí, né? Então você tem no inverso, né? Você tem alguns momentos que o negócio dá uma desacelerada. Então você pode argumentar que no horário do almoço, né, no final do dia. Então tudo isso você acaba tendo que levar em consideração, né, quando você quer fazer um estudo de picos de negociação, né? Um pico de negociação, por exemplo, na manhã é muito diferente do que um pico de negociação na tarde, né? Agora, se a gente for levar em consideração a proporcionalidade, né, em relação à média de trades daquele momento, né, você pode dizer que isso aqui também é um pico, né? Apesar de ser muito pequenininho, né, em comparação ao do dia, se a gente comparar ao da manhã, né, ainda assim, para aquele momento foi um momento considerável, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode tirar a média, né, do dia, né, para ir acompanhando, né, o desenvolvimento dos trades, né, dos negócios no decorrer daquele dia. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou tirar uma média de trades do dia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada i do tipo inteiro, uma variável t que vai armazenar os meus trades aí do tipo real, e uma variável p aqui que vai ser o nosso período. E a gente já vai entender o que isso quer dizer. Então, o que eu vou fazer? Se a data for diferente da data anterior, a gente já viu isso em alguns momentos aí, tá? Para detectar quando um novo dia acontece, né? Porque ele vem testando. Opa, faltou um parênteses aqui. Ele vem testando barra a barra, né? Qual é a data desta barra? Quando ele detecta que a data da barra anterior é diferente da data da barra atual, isso mostra para ele que houve uma alteração de dia, né? Se a gente aproximar bem o gráfico aqui, isso aconteceria aqui, né? Porque a data desta barra é diferente da data desta barra. Então ele percebe que houve aqui uma mudança de dia. Quando há uma mudança de dia, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar em i a current bar, né? Que é o valor, né, de indexação da barra atual, né, que é da barra do novo dia, porque ela vai ser o meu ponto de referência, porque a partir daqui, né, é o que eu vou começar a contar o que vem para frente, né, porque eu posso começar a falar, olha, a partir de i, que é a minha barra onde um dia novo começou, a gente vai começar a fazer os nossos cálculos, né? Então, para isso que a gente faz esse teste condicional, se a data for diferente da data anterior, ele armazena em i a current bar, né? Porque aí a cada novo dia ele vai atualizando o i, né? E aí o que eu vou fazer é p vai ser o meu período, tá? E eu vou fazer current bar, que é justamente a barra atual, menos i mais 1. E eu vou mostrar já isso, porque vai ficar mais óbvio quando eu fizer o próximo código, que eu vou mostrar para vocês. Então, é t para calcular, então vai ser a nossa média de trades, né? De negociações, usando a summation, que é a soma de uma série de dados, que será a série de trades, né? De um determinado período, que será p, dividido por p. Isso aí nada mais é que uma média comum. A média, o que é uma média? É somar os valores lá, né? Vamos pôr aqui o trade 1, o trade 2, o trade 3, divide por quanto? Por 3. Isso aqui é uma média de 3 períodos, né? Então, o que a gente está fazendo é uma média de P períodos, onde a gente vai dividir por P a quantidade de
trades até P. Agora, quem que é P? Né? P é justamente este cálculo que a gente está fazendo. E o que, que ele está fazendo? Então, se a gente considerar que aqui era I, né? Então vamos supor, exemplo, aqui era a barra 100. Tá? Claro, é uma barra muito maior, é um número de contagem muito maior, porque se a gente for pegar desde a primeira barra lá do gráfico, isso aqui já deve estar na barra, sei lá, 7.000, 8.000, 15.000, não sei. Mas para facilidade aqui do que a gente está fazendo, vamos dizer que é a barra 100. Né? E aí, quando a gente, né, beleza, estamos aqui, né, na barra 100, né, ele armazenou em I o valor 100, depois ele vai pegar o período, né, que é quem? A barra atual menos a nossa referência I, né, mais 1. Por quê? Porque se eu tiver ainda nesta barra, né, então vamos supor que eu ainda estou nesta barra, porque ele executou aqui o código, ele vem para a próxima linha. Então o que vai acontecer? Current bar ainda é 100, né, porque eu ainda estou nesta barra 100. Então quando ele fizer 100 menos 100, vai dar igual a 0. Né? Só que quando eu uso summation, eu tô falando para ele, eu quero a soma de trades de quantos períodos? P. Não posso ser 0 períodos, tem que ter algum período. Então eu sempre somo 1, né, para considerar o fato de que, né, a summation ela não está interessada em indexação, como a gente faz, né, com os colchetes, porque 0 é um valor válido quando a gente está fazendo indexação, porque é o valor da barra atual. Agora, a função summation ela quer saber a quantidade de períodos, né? Então eu não posso ter 0 períodos. Eu posso ter o período 0, né, que seria essa referência, mas eu não posso ter 0 quantidade de períodos. Então, por isso que eu sempre somo 1, né, para eu sempre ter, né, uma quantidade de períodos. Então, na verdade, o que ele faz aqui, né, é pegar a soma dos trades de um período e dividir por 1, que é o que? Ele mesmo, né, que é uma média de um período. É pegar o próprio valor e dividir por 1, que é ele mesmo. Né? E tudo bem, porque eu só tenho um valor até o momento, né? Se eu falar que eu quero, se eu levar em consideração que eu quero os valores do dia de hoje, né? Então não tem problema. Quando eu vou para a próxima barra executar o código, né? Agora ele vai executar tudo aqui de novo. Claro, ele não vai executar isso aqui de novo. Por quê? Porque agora a data é igual à data anterior, então ele vai ignorar essa execução, e beleza, é isso mesmo que eu quero, porque I já tenho a minha referência como sendo 100, e é o que eu quero para o restante do dia. Né? Só que agora, quando ele for calcular o período, o que vai ser? Current bar agora é o quê? É 101, porque a gente está nesta barra aqui. Né? Então, quando ele fizer 101 menos 100, é igual a 1. Só que eu estou nesta barra, eu tenho 2 períodos. Né? Eu tenho o período desta barra e desta barra. Então, por isso, o mais 1 corrige para mim, né? E aí eu tenho, né, mais 1 aqui, que é esse mais 1 que a gente colocou, eu tenho 2 períodos. Então, P é igual a 2 períodos. E é isso mesmo que eu quero, porque eu quero o summation de quantidade de negócios de 2 períodos, né, porque eu estou nesta barra, dividido por 2. Que é a quantidade total de períodos. E assim ele vai fazendo. Então note que a cada nova barra ele vai aumentando a quantidade de períodos da minha média, né? Porque eu tenho mais dados sendo adicionados. Note que isso aqui não é uma média móvel, né? A gente já viu aí, a gente tem o guia sobre média móveis aí, a gente tem vários vídeos sobre média móveis. A média móvel, claro, ela vai deslocando, né, os seus valores, né, conforme a gente vai tendo novos valores acontecendo. Né? Porém, a gente sempre usa um período fixo, né? Então a média móvel de 9 períodos sempre vai ter 9 períodos. Né? A diferença é que a gente vai deslocando, né, esses valores. Neste cálculo que a gente está fazendo, não, a gente vai aumentando a nossa média, porque a gente quer uma média do dia. Né? Conforme novos valores vão acontecendo, a gente vai adicionando esses valores na nossa média, só que a gente tem que aumentar, né, o quanto a gente divide por elas. Né? Por quanto a gente divide, né? Perdão. Então, note que é um conceito um pouquinho diferente, né, de uma média móvel simples ou convencional, né, como a gente conhece. Então, o que eu posso fazer agora? Eu estou plotando meus trades. Eu vou usar o plot 3 e por um motivo específico, tá? Porque eu vou fazer uma plotagem 2, mas só para a gente ver o que isso significa antes da gente avançar, eu vou plotar esse valor T. Tá? Então eu vou plotar T, vou
fazer uma pequena alteração aqui para ficar mais visual. 3, vamos colocar uma cor vermelha, vou colocar 2 de espessura, salvar. Agora, olha o que acontece, né? Então, ele vai me plotando a média diária. Vamos diminuir um pouco aqui, vamos aumentar um pouco aqui, 10 minutos, só para a gente poder ver aqui. Ele vai, né, ajustando a minha média, né, conforme novos valores vão acontecendo no dia. Então você note que o primeiro valor do dia é sempre o próprio valor de trades, né, valor de negócio. Você vê que ele está sempre bem exato em cima, né? Justamente por isso, porque a gente falou, uma média de um período é o próprio valor, né? Agora, conforme o dia vai acontecendo e novos períodos vão acontecendo, né? Aí ele vai corrigindo o cálculo da nossa média. E você vai vendo, né, que justamente a nossa média vai caindo durante o dia justamente por isso, né? Porque a maior parte de negócio está justamente no período da manhã, né? Mas a gente consegue acompanhar durante o dia momentos em que, né, a gente tem aí uns picos, né, uns saltos de negócios acontecendo, né? Então, como eu falei, não é exatamente o que ele perguntou, né, porque ele deu um valor específico, né, 200 trades eu quero ser avisado. Aqui não, aqui a gente vai calculando a média durante o dia, né, conforme o dia vai acontecendo, justamente para detectar, né, ou tentar compensar esse problema de que o dia não é constante, né, de negociação. Amanhã é mais movimentada, daí a gente tem aqui um período geralmente aqui logo depois da manhã, um pouco antes do almoço, onde dá uma caída, né? Aí à tarde dá uma desacelerada, né? Alguns dias no final do dia você tem uns picos também, não é sempre, né? Então, para tentar corrigir isso, a gente fez esse cálculo de, né, uma média que não é móvel, né, mas é uma média do decorrer do dia, tá? Agora, só para fazer um pouco de firula aqui, vamos dizer assim, né, por que eu deixei o plot 2 em aberto? Porque eu vou fazer assim, ó, se trades, né, que é a variável, for maior que t, então plot 2 t, se não plot 2 trades. E o que eu vou fazer? Então note que ele está plotando aqui uma linha, né, exatamente onde estão esses valores. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agora fazer umas alterações de coloração, onde eu vou colocar a minha linha 2 em um azul claro, histograma. Vou salvar. E aí, olha o que acontece, né? Então vamos voltar para 1 minuto, porque é mais visível, né? Sempre que ele ultrapassa a minha média, a cor fica diferente só para demonstrar onde ocorreu essa mudança. Então, ao invés de pintar o período inteiro, né, de uma cor diferente, eu pinto só o momento em que há essa alteração, para ficar talvez mais visual, mais agradável visualmente, né? Porque eu poderia pintar o período inteiro, né, destacar de uma cor diferente para mostrar que ele ultrapassou a média, né? Mas essa aqui é uma alternativa que eu só quis mostrar. E o que acontece? Note que quando a gente plota, né, valores, principalmente no histograma, que isso fica mais óbvio, né? Quando a gente ele usa a hierarquia, a sequência, né, para demonstrar quem vai estar em cima da plotagem que vai estar sobreposta na anterior, né? Então, por exemplo, a plot 1, né, que seria a primeira plot, né, que não tem 1 aqui, mas seria a plot 1, ela é a que fica no fundo de todas, né? Então você vai ver que eu estou plotando os valores de trades, né, e a gente colocou em amarelo. Na plot 2, que vem acima da plot 1, né, eu estou dizendo para ele, se os trades for maior que t, maior ou igual a t, plota, na segunda plotagem, plot t, né, que é justamente o máximo que ele consegue chegar, né? Então você vai ver que se o número de trades for maior que a nossa média, ele vai plotar um novo histograma em cima, em azul, até o valor de t, né? Portanto, o valor que estava de baixo, né, o primeiro valor da plot, fica aparecendo. E como a gente configurou cores diferentes, dá esse efeito, né, que a gente está pintando,
né, só esse pedaço aqui. Não é. A gente tem dois histogramas, um sobreposto no outro, só que o histograma azul ele está sendo plotado com a plot 2, só que ele só plota até o valor de t. Né? Aí a partir dali o que a gente vê é a função plot 1. Né? Ou que é só plot, né? E aí embaixo e azul a gente vê o plot 2. E plot 3 é só a linha, né? Então a linha vem por cima das duas, porque ela também segue a sequência hierárquica, vamos dizer assim, né? Então a plot 3 vem em cima da 2, que vem em cima da 1. Né? Como a 3 é só uma linha, você vai ver que é só uma linha por cima das duas, né? Tanto é que você vê aqui no momento dos cruzamentos, né, a linha vermelha em cima de tudo, né? Então é só uma forma diferente de representar, tá? E aí eu coloquei, claro, se não, né? Se não, plota o próprio número de trades, né? Para ele plotar o valor original, né? Se não o quê? Se ele for abaixo, né, do número de trades, que é o que a gente perguntou aqui, né? Se o trades for maior ou igual a trades. Se não, né, se for menor, ele simplesmente plota o que a gente já tinha, né? Que é a própria quantidade de trades, né? É só quando ele é maior que a gente pede para ele plotar o valor T, né? Porque aí ele para aqui e aí a gente vê no fundo a plotagem 1, né? Para dar esse efeito de coloração, tá? Então, era isso aí. O código vai estar, como sempre, nos links, né, que a gente já demonstrou aí para você acessar, para você fazer o download, tá? Só para deixar aqui o link. Então, o código vai ficar aqui para você fazer o download, né? E aí, dúvidas, como sempre, lá no nosso grupo do Facebook, né? Link aqui embaixo também.